Olá a todos, meu nome é Ângelo De Carne, sou membro da Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi e hoje nós vamos dialogar um pouco sobre a aula de número 9, a aula que fala sobre batismo. Nós estamos numa série de estudos da classe de EBD Fundamentos da Fé, também conhecida por muitos como classe de catecúmenos, que são voltados para aqueles que desejam conhecer um pouco a doutrina da Igreja Presbiteriana. Estão para aqueles que desejam fazer e publicar a sua fé diante da igreja, reconhecendo Cristo Senhor, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós estamos utilizando como material de base o curso para catecúmenos do pastor Adão Carlos Nascimento. Você que está assistindo esse vídeo, se você deseja conhecer um pouco mais sobre a Igreja Presbiteriana, se você deseja conhecer um pouco mais a IPJC, a Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi, acesse o link que está aí abaixo, entre em contato com a nossa secretaria, e nós teremos o maior prazer em conhecê-lo, orar por você e nos tornarmos muito próximos na graça de Cristo Jesus. Bom, o texto básico que nós vamos meditar no dia de hoje está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículos de 19 até o versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem é, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitarei o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar um pouco? Deus, muito obrigado por esta oportunidade de aprendermos da palavra do Senhor, de aprendermos sobre o batismo, de aprendermos um pouco mais do Teu Filho Jesus e daquilo que Ele nos instruiu. Nos capacita para que possamos apresentar este estudo e que a graça do Senhor repouse sobre nós e sobre todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. É por Teu Filho Jesus, nosso Senhor, que nós oramos. Amém. Bem, queridos, a igreja, ela é uma organização, uma instituição que foi criada pelo próprio Deus. Para quê? Para arrebanhar, para juntar o seu povo. Povo esse salvo e remido em Cristo Jesus. O batismo é a manifestação visível de pertencimento desta igreja. É um sacramento que está posto no Novo Testamento. Sacramento esse, batismo instituído pelo próprio Cristo. Não apenas para identificar o seu povo, mas também para confirmar o selo, o pacto da graça, a comunhão com Cristo, a remissão dos nossos pecados, a consagração e a santificação a Deus, nosso Pai, mediante o sacrifício de Jesus, para que andemos sempre em novidade de vida, em crescente santificação. Muitos reconhecem o batismo como uma obrigação, como algo que a partir dali eu agora preciso ser santo, eu agora preciso ser reto, eu agora não posso mais pecar. Na verdade, o batismo é uma dádiva de Deus, é uma graça que Deus
nos concede. A salvação vem de Cristo. A remissão dos nossos pecados vem de Cristo. O pertencimento à igreja vem do próprio Senhor Jesus. Então o batismo, além dessa manifestação visível de pertencimento à igreja de Cristo, é também uma dádiva que Deus nos concede para que possamos regozijarmos com todas as bênçãos, com todas as graças que Deus derrama sobre nós. Ok? É isso que a gente vai conversar um pouco. Nessa primeira aula nós vamos trabalhar, e dialogar principalmente sobre a concepção do batismo, o fundamento dele. Nós não vamos entrar aqui nesta aula sobre, por exemplo, o batismo de crianças. Isso vai ser na próxima aula, ok? O que a gente vai tratar nesta aula é especificamente conhecendo o que é o batismo, quais são os seus fundamentos bíblicos e tirando algumas dúvidas que muito é pregado, e apregoado sobre forma de batismo, tá certo? Vamos lá. Primeiro, o batismo ele foi instituído por Jesus após a sua ressurreição. Mateus 28:19 já diz: ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, percebe-se que ele foi instituído por Jesus. É o próprio Cristo que nos comissiona a batizar e a sermos batizados. Cristo instituiu o que nós chamamos de 2 sacramentos: o batismo e a Santa Ceia. Você sabe o que significa sacramento? O sacramento significa o juramento que um soldado faz de fidelidade até a morte do seu general, do seu imperador. Essa palavra foi usada de início por Tertuliano para se referir ao batismo e à ceia do Senhor, instituídos, como eu já disse, por Cristo. Sobre o batismo, é verdade que a Bíblia não especifica literalmente e em detalhes aspectos como forma, se é por imersão, aspersão, efusão, apesar de ficar muito claro de que a água é a simbologia, o instrumento para o batismo. A Bíblia também não especifica a idade, o gênero do batizado. Se só pode batizar homem, se só pode batizar mulher, se pode batizar apenas adultos, ou se pode batizar adolescentes, se pode batizar crianças. A verdade é que a Bíblia não possui um texto literal sobre isso. E nem por isso deixa de ser bíblico, e nem por isso deixa de ser prático, de ser vivo, de ser visível, de ser necessário. No tocante à ceia do Senhor, Deus revelou aos homens a forma, motivo, maneira de ser celebrada, os cuidados ao celebrar e ao recebê-la. Na verdade, sobre a Santa Ceia, há quase um tutorial descrito lá, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 11, nos versículos de 20 a 30. Mas sobre o batismo, não é tão especificado como e nós o encontramos na questão da Santa Ceia. Falando um pouquinho de fundamentos bíblicos e históricos a respeito do batismo, a Bíblia e a própria história da igreja atesta a prática desse batismo. Isso pode ser encontrado em textos que a gente chama dos pais da igreja, Cipriano, de Agostinho, nos documentos confessionais de Westminster, que são os símbolos de fé da nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas o que diz a Bíblia e os símbolos de fé sobre esse assunto? Aqui eu vou entrar um pouquinho com vocês na Confissão de Fé, no capítulo 28, que fala sobre o batismo. No item 1, já começa afirmando: o batismo é um sacramento do Novo Testamento, instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também serve para selo de sinal, para servir de sinal do pacto da graça, da sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus, a fim de andar em novidade de vida.
este sacramento, segundo a ordenação de Cristo, há de continuar até que sua igreja, até que ele volte, até o fim do mundo. Então, as referências estão aí do lado no texto, principalmente esses textos aí que eu marquei. Percebam que o batismo, aqui a confissão, ela já reafirma que foi instituído por Jesus e que ela serve não só para admitir uma pessoa na igreja, mas também para servir de sinal, de marca, de selo, de quê? Desse pacto, dessa consagração, dessa regeneração, do perdão dos nossos pecados. É um sinal visível a todos de que entendemos que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Já no item 2, ele coloca o que é utilizado para esse batismo. O elemento exterior usado nesse sacramento é a água. No 3, ele afirma: não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou por aspersão. E aqui eu quero fazer um parêntese. A denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não proíbe, por exemplo, o batismo por imersão. Nós entendemos, a Igreja Presbiteriana, que todas as 3 formas de batismo são bíblicas e que podem ser usadas, ok? Não há, ninguém perde a salvação porque foi batizado por imersão ou foi batizado por aspersão ou por efusão. A salvação, ela vem de Cristo e não necessariamente do batismo, da forma como nós batizamos, tá certo? É isso que quer dizer esse item 3. Não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas os filhos de pais crentes, embora só um deles o seja, devem ser batizados. Uma outra característica da nossa denominação é que nós cremos, e a gente vai tratar um pouco isso mais lá na próxima aula, quando falarmos do batismo infantil, mas nós cremos que não apenas os adultos, aqueles que já têm a sua razão, podem professar a sua fé, que precisam ser batizados ou podem ser batizados, mas também os filhos dessas pessoas, os filhos desses crentes, podem e devem ser batizados, porque entendemos que isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas, assim, é um pacto de Deus com a nossa família, assim como era feito no Antigo Testamento, no que diz relacionado à circuncisão. Falando um pouquinho mais ainda sobre a confissão de fé, no que diz respeito ao assunto batismo. O item 5. Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar essa ordenância, ou seja, o batismo, contudo a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligados com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo, os que sejam indubitavelmente regenerados, todos os que são batizados. Vejam, aqui mais uma vez a confissão atesta de que o batismo, ele não salva ninguém. Apesar de ser uma falta, apesar de ser um pecado, porque é uma ordenância do próprio Jesus, isso não é motivo para a perda da salvação, tá, pessoal? É importante a gente entender que para a salvação importa em reconhecer e receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E a pessoa que o recebe já está salva, tendo sido batizada ou não. Um exemplo claro e bíblico disso está registrado lá em Lucas 23. Quando Cristo foi crucificado, ele estava diante de 2 homens, e um deles foi salvo, porque o próprio Cristo disse: hoje estarás comigo no paraíso, e ele não foi batizado por água, por exemplo, nem por imersão, nem por aspersão, nem por efusão, mas é o próprio Cristo que atestou, para deixar registrado para nós, de que aquele homem estava salvo porque creu em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas.
Item 6. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas ela é realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo. O batismo possui sim uma eficácia, uma eficiência, uma simbologia espiritual. É o Espírito Santo de Deus, né? Ele demonstra ali que nós já recebemos o Espírito Santo de Deus, que nós estamos selados em Cristo Jesus, de que agora o Espírito de Cristo habita em nós, né? Então aqui ele informa aqueles a qual pertence, né? Nós pertencemos a Cristo, adultos ou crianças, segundo o conselho da vontade de Deus, em seu tempo apropriado. O sacramento do batismo deve ser ministrado uma só vez e a uma só pessoa, ok? O sacramento do batismo, uma vez feito, seja por imersão, por aspersão ou por efusão, ele não precisa mais ser repetido. Detalhe, nós vamos entender depois que a forma como é batizado não vem ao caso, mas os dogmas do batismo, o porquê você está sendo batizado, o que você está professando a ser batizado, isso sim é que é relevante. E nesse caso, em algumas denominações e religiões, mesmo a pessoa sendo batizada, esse batismo não é aceito na denominação pelos protestantes, porque não é a forma como o batismo foi feito, mas o que significa aquele batismo, a simbologia daquele batismo, quais são os dogmas que a pessoa afirma e confessa ao receber aquele batismo, certo? A eficácia do batismo na salvação do homem. Nisso é que às vezes traz assim um grande cisma entre denominações e entre até mesmo religiões, né? Nesse é um dos pontos que se mostra inconciliável, por exemplo, entre o catolicismo e o protestantismo. E por quê? No dogma católico, o batismo é um meio de salvação. Pelo batismo nós somos salvos. Logo, para não ir para o inferno, para não morrer pagão, eu preciso ser batizado. Então, não é necessariamente aceitar em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, mas ser batizado em nome dele, ser batizado pelo arcebispo, pelo padre, a qual está ali representando naquele momento o próprio Cristo, né? Esse é um dos dogmas do catolicismo, que o batismo é um meio de salvação. Apesar de ser uma ordenação, e não fazê-lo, como eu já disse, se mostra um pecado, né? Porque o próprio Cristo determinou, o batismo em si mesmo não há mérito algum para a salvação. A salvação, ela está tão somente em Cristo Jesus. Uma outra importância, né, sobre essa questão da eficácia aí do batismo na salvação do homem. Tem nesse caso algum significado espiritual o batismo? Sim, existe sim. O batismo, assim como a circuncisão no Antigo Testamento, tem um significado espiritual. O verdadeiro batismo, que não é realizado por mãos humanas, não é realizado pelo homem, não é necessariamente em razão da água, mas sim é feito no coração, ele é realizado e ministrado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Portanto, percebe-se que o batismo em si é um símbolo exterior do que deve ocorrer no interior, na transformação feita por Cristo por meio do Espírito Santo em nosso interior. O batismo em si não tem um poder regenerador, mas o batismo demonstra o estado em que nós nos encontramos diante agora da Igreja de Cristo, aceitos como membros do corpo de Cristo, exteriorizado por meio do batismo. Mas o que vem a ser, né, a palavra batismo e qual é o seu significado? O batismo corresponderia, podemos dizer assim,
a circuncisão do Antigo Testamento, praticada na aliança. Muitas dúvidas, pessoal, acontecem porque as pessoas querem trabalhar a questão do batismo e esquecer o seu significado, e esquecer a sua relação, e esquecer que ele está sim relacionado à prática e ao símbolo do pacto da aliança. Estudar a figura do batismo sem fazer remissão ao pacto da aliança é correr o risco de interpretá-lo equivocadamente, é correr o risco de efetuá-lo de maneira equivocada. O pacto da aliança, ele permite com mais facilidade entender o significado e a própria prática do batismo, instituído como um sinal, como um selo estabelecido por Deus com o homem, representado em Abraão no Antigo Testamento, e muito mais, leia-se, muito mais agora representado no Novo Testamento pelo próprio Cristo, o Deus encarnado, cujo resultado e significado é ainda mais rico do que a própria prática da circuncisão, tá certo? É importante depois dar uma lida nesses textos que eu estou destacando aqui: Gênesis 19, de 9 a 14, Romanos 4, de 11 a 13, Atos 2, 38, tá certo? Então, falando um pouquinho mais resumido agora sobre o significado do batismo. O batismo significa e sela a nossa união com Cristo. Colossenses 2, 1 a 13 diz assim: Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O batismo significa, sela, fecha, amarra a nossa união com Cristo. Torna o Cristo agora habitando em nós. Significa dizer que o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo de Deus, habita em nosso coração, transforma a nossa vida e nos faz cada vez mais parecido com Ele e menos conosco mesmo, e menos com o Adão que pecou, tá certo? O batismo significa e sela a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça. Gálatas 4, de 3 a 7, o apóstolo Paulo diz assim: Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Com o pecado de Adão, a nossa herança foi a morte. A nossa herança era o inferno. A nossa herança era o distanciamento de Deus. Essa era a nossa concepção. Porém, o próprio Deus instituiu para nós um plano de salvação, de resgate. E, no tempo certo, no tempo oportuno, na plenitude do tempo, Deus enviou Jesus, homem, Deus encarnado, nascido de mulher, para cumprir a lei que nós nunca poderíamos cumprir. E agora, mediante ele, somos adotados como filhos de Deus. E por sermos filhos do Pai, recebemos junto com essa adoção, com essa chancela, toda a herança, todas as bênçãos que são destinadas ao povo de Deus. O batismo significa e sela a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça, nas bênçãos de pertencermos mais uma vez
a família de Deus, junto com Cristo Jesus. O batismo significa e sela a promessa de pertencimento ao Senhor. 1 Pedro 2, de 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós pertencemos ao povo de Deus, e o batismo é a expressão visível para todo mundo, para o próprio inferno, de que nós pertencemos a Cristo e não mais a Ele. Ok? Batismo também é um meio de graça. O batismo é um meio que Deus usa para nos transmitir essas bênçãos. Gálatas 3, 26 a 27 atesta: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Efésios 5, 25 e 27. Vai falar ali da relação dos maridos com as suas mulheres, mas ele usa a figura do próprio Cristo e o relaciona Cristo e a sua igreja, a qual vai demonstrar esse meio de graça, a qual vai demonstrar essa graça que é derramada a todos aqueles a qual Deus de antemão escolheu e predestinou, e que sela com o batismo dado a nós. Maridos, amai vossa mulher, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E Tito, capítulo 3, versículos 4 e 7, é um texto muito importante também, nesse sentido do significado do batismo, a qual informa: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Falando um pouquinho agora sobre a doutrina do batismo. A doutrina do batismo cristão vem de há muito tempo, tem sido alvo de debates teológicos acalorados desde o primeiro século da igreja cristã, com muitas discordâncias quanto ao modo de batismo, a forma de batismo. Algumas igrejas defendem que o modo correto é por aspersão, outras defendem que o batismo por imersão, e ainda algumas por efusão, ou seja, derramar a água sobre o que vai ser batizado. Também há discordância sobre os sujeitos ao batismo. Alguns acreditam que apenas os adultos evangelizados podem ser batizados. Outros ainda colocam que não apenas evangelizados, eles precisam ser e estar discipulados. Não basta apenas ser evangelizado, ele precisa caminhar mais um pouco ainda para só então receber o batismo. Tem alguns que batizam crianças, outros não batizam crianças. Enfim, essa doutrina do batismo, essas correntes teológicas sobre esses aspectos do batismo, tem trazido muitas discordâncias, muitos textos, muitos livros, mas nós, da Igreja Presbiteriana, aqui em Jardim Camburi, nós entendemos que a forma de batismo ela é menos importante do que necessariamente o que significa o batismo, tá certo? Mas como a gente tem que trazer esse conhecimento a respeito das correntes teológicas, nós vamos trabalhar um pouquinho com isso. Nós temos os credo-batistas,
aqueles que concordam que o batismo deve ser feito baseado apenas na fé daquele que é batizado, e temos os pedobatistas, aqueles que creem que o batismo deve ser aplicado aos que têm fé, mas também sobre os filhos menores que ainda não possuem a capacidade de razão, ou seja, não possuem essa capacidade de discernimento. Mas os pedobatistas creem que o batismo, além de poder ser aplicado aos que têm fé, também pode ser aplicado àqueles que estão sobre a guarda dos que possuem fé, ou seja, os seus filhos. É você quem cuida dele, é você que tem o pátrio poder, ok? Aqui nós estamos falando especificamente de pátrio poder. A verdade, e nós, é importante falar que nós da Igreja Presbiteriana do Brasil e necessariamente a Igreja Presbiteriana em Jardim Camburi, nós nos alinhamos com essa corrente, a qual creio que tanto os adultos podem ser batizados, como também as crianças podem ser batizadas pela fé dos seus pais ou dos seus responsáveis, daqueles que possuem e detêm o pátrio poder. Mas a verdade, quando a gente entra nesse mérito, é que nós não encontramos nenhum verso no Novo Testamento que ordene ou que registre o batismo infantil. Então, Ângelo, quer dizer que isso não é verdade? Quer dizer que isso é uma corrente teológica que não tem embasamento bíblico? Não necessariamente, de forma alguma. Querem um outro exemplo? A Bíblia também, isso é um fato, não há explicitamente no Novo Testamento nenhum texto que traga permissão, por exemplo, para as mulheres participar da Santa Ceia. Se nós formos seguir essa linha literal de estar ou não escrito, com tinta, vamos botar assim, a ceia do Senhor deveria ser ministrada apenas aos homens adultos. Por quê? A instituição original da ceia, nenhuma mulher estava presente. Pelo menos não há um relato disso. Em nenhuma parte do Novo Testamento nós vemos realmente mulheres participando desse sacramento. E a pergunta é, as mulheres participam ou não participam da Santa Ceia? Lógico que participam. Lógico que elas têm que participar. Porque isso é uma ordenança do Senhor. É um sacramento instituído que nós devemos fazê-lo até que Cristo volte, a qual nós cearemos novamente com Ele. Isso é para todos aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Todos aqueles membros comungantes, aqueles membros que estão em comunhão, aqueles membros que podem aí sim discernir a razão por estarem recebendo os elementos da ceia. Quando você vai ler lá no texto de Paulo aos Coríntios, ele vai deixar claro essa questão da necessidade do discernimento para tomar os elementos da ceia. É muito importante isso. É por isso que crianças, que não professam a sua fé, e elas só professam quando realmente têm a razão, quando têm o discernimento, elas são batizadas, mas não professam a sua fé, demoram até ter a sua razão, que consigam fazer a sua profissão pública de fé. Enquanto elas não fazem isso, elas não recebem os elementos da ceia. E por quê? É taxativo, precisa ter discernimento, precisa fazer isso com racionalidade, tá certo? Então, só para a gente entendendo um pouco mais aí a respeito das correntes teológicas e de como a Igreja Presbiteriana do Brasil trabalha a corrente teológica de batizar os seus filhos menores. Sobre essa questão do batismo, eu gosto muito desse texto, que é o de Mateus 3, especificamente do versículo de 1 a 7. Porque a gente vai ver assim, no Evangelho, logo no início do Evangelho, vamos botar assim, praticamente ali começando, tornando público o ministério de Jesus, a gente vai ver que a prática do batismo com João Batista meio que aparece quase que do nada. Não se faz uma referência anterior, como algumas outras práticas do judaísmo, Não se traz, relembrando talvez que já foi uma promessa dada por Deus a um profeta. Simplesmente chega
o texto e nos diz, né, simples assim, naqueles dias apareceu João Batista, né, e pregando ao povo dizia, arrependei-vos, e chamava então essas pessoas ao batismo. Em Mateus 3, de 1 a 7, a gente percebe que o batismo ele surge assim, no contexto do nada. Não se vê referência a livros antigos, ele é mencionado sem qualquer descrição de como deve ser realizado. Então não era, percebam, não era uma instituição nova, não era algo que estava sendo criado ali naquele momento. E por qual motivo? Tanto é que vocês percebem que os próprios fariseus e saduceus, diz no texto, que eles vão até João Batista para ser batizados. E João Batista, então, profere aquelas palavras duras para com eles. O batismo, essa questão de ser batizado com água, né, era um ritual comum e conhecido ao longo da história do povo de Israel. O batismo sempre foi um ritual conhecido no meio do povo e, pasmem, né, para aqueles que trabalham com a corrente teológica da imersão, os textos bíblicos são muito claros ao falar que esse batismo realizado no Antigo Testamento, voltado principalmente, né, e necessariamente para simbolizar a purificação de pecados, ele era um ritual por aspersão ou por derramamento de água, né, na própria cultura de Israel. E esse batismo, ele era para todos do povo de Israel, porque se tratava de purificação, se tratava de santificação. E isso incluía tanto adultos, quanto mulheres, quanto crianças. Mas o que diz o texto especificamente, né, que eu estou chamando essa atenção de Mateus? Diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão. Então as pessoas vinham até João Batista para serem batizadas e confessavam os seus pecados. Vendo, porém, diz o texto, e aqui é vendo, porém, João Batista, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, gente, perceba, a prática do batismo, do aspergir água, do derramar água sobre alguém, não foi instituída necessariamente no Novo Testamento. Já era uma prática que acontecia, ok? Mas estava vinculada à purificação de pecados, ok? Tanto é que os fariseus e os saduceus foram até João Batista para serem batizados, mas o próprio João Batista os rejeitou, dizendo que, vocês estão vindo batizar aqui porque vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão e porque vocês pertencem ao povo de Israel, vocês podem ser batizados por mim? Não! Porque esse batismo que agora eu vos faço é em nome daquele que ainda vem. E quando ele vier, ele batizará uns com o Espírito Santo e outros com o fogo. E aqui é fogo devorador, é fogo eterno mesmo. É com aqueles que vão para o inferno. A verdade, meus queridos, que, primeiro, esse batismo de João Batista, ele é diferente do batismo que Jesus ordenou. Tá? E isso é importante a gente tratar depois com mais calma, em outra oportunidade. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui, o que eu quero trazer com esse texto, é que a prática do batismo não é algo novo, que de repente nasce no Novo Testamento, de repente vem
né, de João Batista. Não, ele já acontecia essa prática de aspergir água, de derramar água sobre o povo de Israel para a purificação de pecados. Era uma prática muito, muito antiga e, de certa forma, usual. Tá bom? O batismo é a sua relação com o Antigo e com o Novo Testamento. Muitos cristãos assumem que o batismo, como eu já comecei a falar, né, assumem que é exclusivo do Novo Testamento, como se tivesse realmente sido iniciado por João. Mas os escritos apostólicos refutam essa suposição. Não sou eu que digo só não, não é a cultura judaica, a tradição judaica que diz não, ok? Mas são os próprios apóstolos em suas cartas. O apóstolo Pedro, por exemplo, diz que o dilúvio foi uma espécie de batismo para Noé e para sua família. Basta ler lá 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20 e 21. Você vai ver que ele está se referindo ali, essa questão do dilúvio, como um batismo. É a água aspergida ou sobre Noé e a sua família. Paulo também diz que os israelitas foram batizados na travessia do Mar Vermelho. E a gente vai ver depois, e a Bíblia já fala isso, né? Basta lê-la, que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho com os pés secos. Não tinha água. Eles não mergulharam e saíram a nado atravessando o Mar Vermelho, não. Mas existiam colunas de água ao lado do povo. Essas gotículas de água aspergia, derramava sobre a cabeça do povo de Israel. Os pés estavam secos, estavam fincados na terra, mas do alto a água era derramada e aspergida pelo próprio Deus sobre o seu povo. Hebreus 9:10 também usa a mesma expressão para se referir aqui a abluções, ou seja, lavagens cerimoniais da antiga aliança. É aquilo que eu falei, o batismo como uma forma de purificação. Significa dizer que o uso da água, batismo como sinal purificador, já existia no Antigo Testamento. Não é novidade ou exclusividade do Novo Testamento. Dizer algo contrário a isso é interpretar as Escrituras e a história da igreja aí contrário aos próprios escritos dos apóstolos, da palavra de Deus revelada a esses homens. Pode-se dizer ainda, aqui eu coloco ousar dizer, né, que a prática do batismo ela é anterior à própria circuncisão. Se nós formos trabalhar desta forma, olhando sobre essa ótica, o batismo de Noé ele ocorreu muito antes da circuncisão de Abraão. Basta ler aí, né? Noé está falando lá em Gênesis 7 e Abraão está falando em Gênesis 17. Né? São 10 capítulos aí de diferença, muita história, né? Muita água deve ter passado nesse tempo todo aí entre o batismo de Noé, vamos botar por assim dizer, por meio do dilúvio, né? Do batismo ou da circuncisão, né? Vamos botar assim, de Abraão. A teologia bíblica do batismo, ela começa até antes, podemos dizer. Gênesis 1 já diz lá que no segundo dia Deus separou a água em duas: águas de cima e águas de baixo. E aqui, por favor, entendam o que eu vou falar agora. Eu só estou fazendo um paralelo aqui. Não me interpretem mal aqueles que entendem, aceitam e fazem o uso da prática do batismo por imersão, tá? Eu não estou aqui criticando a prática do batismo por imersão. Eu quero deixar isso muito claro. No dilúvio, Noé e sua família foram batizados com a água do alto, com a chuva. Os ímpios ficaram submersos e morreram por conta disso. No Mar Vermelho, os israelitas foram batizados com a água do alto, as colunas de água que estavam ao seu redor. Os ímpios foram submersos
Porque quando eles passaram, quando os egípcios passaram, as colunas caiu efetivamente sobre ele. E eles foram submersos. Em Números 8, versículos 6 e 7, exigia explicitamente, e aqui agora nós vamos tratar da questão para demonstrar algumas referências bíblicas sobre o batismo por aspersão. Basta ler lá Números 8, 6 a 7. Ele exige explicitamente a aspersão para a ordenação dos levitas. Na nova aliança, em Cristo, a circuncisão, meus queridos, ela simplesmente perdeu o sentido. Ela deixa de existir. Em Cristo, nós temos agora um novo mandamento. Não mais a circuncisão. Não mais um pacto de sangue. Porque o sangue já foi derramado pelo Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Não há mais a necessidade de nenhum homem derramar sangue algum dele ou de algum animal para ter remissão dos seus pecados. Cristo o fez. E por conta disso que a circuncisão não mais tem sentido. E é por conta disso que o batismo instituído por Cristo é agora uma ordenança para selar, para dizer: este povo é meu e eu sou dele. Mas, como a gente tem que falar das correntes, vamos falar um pouquinho, né, da forma aí de batismo, né? Correntes teológicas sobre o batismo, necessariamente sobre os aspectos da forma de batismo. Imersão, introduzir, mergulhar nas águas, né, significa basicamente dizer isso. E é uma corrente adotada por muitas igrejas com excelente fundamentação bíblica. Então aqui não está se criticando as igrejas que fazem o batismo por imersão, ok? Igrejas batistas, igrejas pentecostais entendem, né, que a palavra batismo significa necessariamente somente imersão. É isso que nós da Igreja Presbiteriana não concordamos. A gente entende, aceita e não vê problema algum em alguém ser batizado por imersão. Mas a palavra de Deus não nos dá um embasamento bíblico para aceitar somente esta forma. Tá bom? E a gente vai trabalhar sobre isso agora nesse tema. Aspersão significa borrifar, respingar, molhar-se com pequenas gotas. Corrente adotada pela IPB, embora, como eu já falei, não entenda que seja a única forma possível. E efusão é derramar a água sobre. É, por exemplo, uma prática adotada pelo catolicismo. Vamos falar basicamente, principalmente, sobre essa questão da imersão e da aspersão. Vamos lá. Imersão, né, geralmente são essas as fundamentações e premissas daqueles que creem que o único batismo é por imersão. Premissa 1. Eles entendem que a palavra batismo, né, que no grego é bapto, baptizo, significa necessariamente e somente, reforço, imersão. Então, se é batismo, tem que mergulhar. Se é batismo, tem que imergir. Se é batismo, tem que entrar dentro da água todo, imergir completamente para que possa ser batizado. Contudo, é a própria palavra de Deus que vai trazer outros significados, usando o mesmo radical de palavra. A mesma palavra batismo em grego, ele vai usar esse mesmo radical, não mais como sinônimo agora de imersão. Vamos lá? 1 Coríntios 10, versículo 1 a 2. Olha o que diz o texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram, olha a palavra aqui, batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Olha, todo mundo conhece que o povo passou em terra seca. Eles não mergulharam no mar. Logo, não tem como interpretar essa palavra batismo da maneira literal de imersão. Está claro aqui que eles não imergiram. Está claro que o sentido da palavra não é esse, imergir. Ok? Mas, vamos pegar outro. Daniel, capítulo 4, versículo 25. A tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois,
e serás molhado, a mesma expressão de batismo, bapto, do orvalho do céu. Pensem comigo, como nós podemos imergir do orvalho que cai do céu? Tem jeito? Tem sim. Mas eu acredito que não é essa forma que está aqui declarada no texto. Se você estiver dentro de um vale e cair muito, mas muito orvalho do céu, é possível que esse vale, né, que esse ambiente, ele vá elevar o nível da água e aí você pode ser imergido. Mas percebam, não é isso que o texto quer dizer. Mas a mesma palavra ele usa, bapto, de batismo, mas não está significando imersão. Ok? Segunda premissa, que a corrente por imersão apregoa. João batizava no Jordão, no Rio Jordão. Logo, imersão. Gente, se você for ler o texto lá que fala do batismo, desse momento em que João Batista estava batizando o povo no Rio Jordão, você vai ver que o texto ele procura, e o objetivo dele é identificar a localidade onde João estava fazendo o batismo, que era uma prática que já se conhecia no Antigo Testamento. Eu já falei isso antes. Onde ele estava fazendo isso? No Rio Jordão. E não necessariamente que o batismo tem que ocorrer em um rio. Tem gente que diz que o batismo só pode acontecer no rio. E ainda colocam, porque aí a corrente leva todos os pecados, leva todas as impurezas. Meus amados, quem levou os nossos pecados e as nossas impurezas foi Cristo Jesus. Quando o sangue dele derramou na cruz, ali estava sendo derramado em favor de nós. Não é o rio que vai levar os nossos pecados. Foi e é o sacrifício de Cristo. Bom, eles usam também, porque o texto está ali, né? João 3,23, está aí no slide aí para vocês, né? Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Aí ele diz, está vendo? Ali está dizendo que tinha muitas águas, né? Era por isso que é o batismo por imersão, era um rio aonde eles eram batizados. Meus queridos, a gente precisa entender um pouquinho da literalidade da palavra, da essência da palavra, do significado das palavras. Muitas palavras na Bíblia possuem significados que é importante conhecê-los, tá bom? Enom significa lugar de muitas fontes de água e não necessariamente um lugar de águas profundas. E não necessariamente que era um rio, ok? O batismo que João Batista estava pregoando era no Rio Jordão. Ponto. Não se discute isso, ok? Mas falar que por conta disso e por conta desses textos, as águas para efetuar um batismo tem que ser águas profundas para que a pessoa possa imergir nela, não tem uma interpretação, ou pelo menos não é talvez uma das melhores formas de interpretar esse texto, porque a palavra Enom significa muitas fontes de água. Era um lugar com diversas nascentes de água, era um lugar onde a água brotava em diversos locais. E lembra, a água é um negócio escasso, então se você tivesse que fazer um batismo, você tinha que fazer onde tinha muita fonte de água, e não onde tinha muita água, né? Não onde tinha águas profundas, mas aonde você tinha muitas fontes de água, ok? Premissa 3, também é usado muito pela corrente da imersão. Jesus saiu das águas, logo, imersão. Olha, ninguém duvida que Jesus foi batizado no Rio Jordão, ok? Ponto. Pacífico isso. Ninguém duvida que para ser batizado no Rio Jordão, Jesus precisou entrar no rio. Ninguém duvida que
Quando Jesus foi batizado, ele estava dentro do rio. Gente, se eu entrei no rio, se eu estou dentro do rio, e se eu não vou ficar no rio, eu preciso fazer o quê? Sair dele. Sair da água. Amados, o batismo que João Batista fez em Jesus não transformou, né, desculpe aí a brincadeira, mas não transformou Jesus num peixe. Jesus continuou sendo 100% homem, 100% Deus. Ele saiu da água. Ele precisou, ele tinha que sair do rio. Ele não podia ficar ali no rio a vida toda. É uma questão lógica. É uma interpretação a mais simples. Às vezes as interpretações mais simples são as que a gente menos quer adotar. Quer uma outra coisa? Geralmente o batismo por imersão, quem o faz e quem o recebe, né, a pessoa que o faz, ela segura aquele que vai ser batizado, não é isso? E o leva para dentro da água e logo depois o tira de dentro da água. Perceba, a expressão não fala que Jesus foi tirado das águas. Diz que Jesus saiu das águas. Ninguém puxou Jesus. Ninguém levantou Jesus. Jesus simplesmente, depois de ser batizado, saiu das águas. Leiam o texto e procurem, às vezes, a interpretação que é mais simples, que é o significado do texto. Estava fora do rio, fui para dentro do rio, logo tem que sair dele. Tá certo? Um outro texto que usam também, o texto de Felipe e o eunuco, lá, né, já em Atos 8:38, estava ali o eunuco caminhando, né, num carro, sendo conduzido por um carro, e diz o texto lá, e mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Felipe quanto o eunuco, e o batizou. Não, mais uma vez aqui está a expressão que desceram as águas, foram submersos às águas. Meus amados, isso é uma questão de física. Carroça não era um barco. Ela estava na estrada, ela não estava no riacho, ela não estava no rio, ela não estava na fonte d'água. E olha, geralmente, as estradas são feitas acima do nível das águas. E não ao contrário. São poucas as cidades que fazem diques aonde você anda por algumas estradas e a água está represada acima de você. Na maioria dos caminhos que eu conheço, as estradas estão acima das águas. Acima. Água, estrada aqui, água aqui. Se você precisa ser batizado, e tem que ser com água, ok? Você precisa descer até onde está essa água. Tá certo? Então, é só alguns detalhes, alguns pequenas informações que eu acho importante para a gente entender. Premissa 4. Paulo compara batismo ao sepultamento, né? A imersão, as profundezas. Logo, o batismo tem que ser por imersão. E aí está o texto, né, de Romanos capítulo 6, versículo de 3 a 6. Eu não vou lê-lo para não levar muito tempo a aula, mas eu já vou deixar aí para vocês verificarem. E aqui é importante a gente ler com mais atenção e destacar algumas particularidades. Qual é? Percebam que a referência que o apóstolo está fazendo ao texto não é como forma de tutorial, não é como uma forma de como é que tem que ser o batismo. Não é isso que ele enfatiza. Ele quer enfatizar ali o seu significado. Ele não está falando isso, essa questão, para um paralelo, uma comparação específica, necessariamente da forma que tem que ser, por imersão, imergir. Porque se assim fosse, nós teríamos grande dificuldade para tratar outros textos que ele coloca. Por exemplo, ele vai dizer também que nós fomos circuncidados, lá em Colossenses 2:11. Os cristãos, pelo contrário, ali teve muita rusga no que diz respeito às pessoas quererem exigir que os cristãos, principalmente os gentios, fossem circuncidados. Não é certo? Diz também, lá no próprio texto de Romanos, que em Cristo, né, nós também somos
crucificados. Ora, nós não estamos crucificados fisicamente falando. É com outro sentido. O que ele quer trazer um sentido para essa expressão. Nesse caso aqui, nós não estamos falando da literalidade. Tá? É importante a gente entender isso. Não existe ordem bíblica que determine a quantidade de água ou a forma como a água deve ser aplicada no batismo, gente. A verdade é essa. O texto não fala especificamente do Novo Testamento, principalmente se é por imersão, se é por aspersão, se é por efusão. Então, desde o Antigo Testamento, é importante destacar. Isso sim, esses rituais de purificação, que aqui eu estou fazendo um paralelo com o batismo, tá certo? O que acontecia lá no Antigo Testamento não era o batismo que tem o significado de hoje, ok? Era um ritual de purificação, de remissão de pecado, algo que a gente não faz mais hoje, porque Cristo morreu por nós, tá bom? Mas tá os textos aí, Números capítulo 8, versículo 5 e 7, vejam, usa a palavra clara, aspergir sobre eles água da expiação. Depois um pouquinho mais para frente, 19:13, diz que porque a água da separação não foi aspergida sobre ele, imundo será. Veja, se você colocasse em alguma coisa morta, em algum cadáver, você precisaria ser aspergido por esta água, por esta cerimônia, por esse ritual. Se você não fosse, você seria considerado imundo, afastado do arraial. Ezequiel 36, 25 e 27, Deus fala dessa obra regeneradora que ele faria no seu povo, né? Então aspergirei água pura sobre vós e ficarei purificados de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha mais o que ele diz: dar-vos-ei coração novo e porém dentre vós um espírito novo. Jesus disse que para sermos salvos a gente importa nascer o quê? De novo. Receber um espírito novo. Que espírito é esse? O Espírito Santo de Deus. Assim, é por isso que nós, da IPB, e aqui também em Jardim Camburi, entendemos a aspersão de água, é a figura usada ou a que se mostra mais usada no Antigo Testamento para significar purificação. E aí é que a gente começa a entender o que João Batista fez lá, que não é o mesmo batismo ordenado depois por Jesus, tá certo? É importante a gente entender isso. Batismo por aspersão também pode ser referenciado quando observamos paralelos linguísticos, utilizados na Bíblia. Um deles está aqui, Atos 11, 15 a 16. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente, a palavra aqui, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Perceba, e quando comecei a falar, caiu sobre eles. Eles não caíram na água. Olha o paralelo aí. Caiu sobre eles o Espírito Santo. Assim como João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo. A água, por si, ela não salva ninguém. A água é um símbolo, não importa a quantidade. Assim como, para nós, reformados, protestantes, o pão e o vinho são elementos simbólicos do sacramento da ceia. E essa é mais uma diferença entre nós, protestantes, reformados, e alguns dogmas. Esse é um dogma, por exemplo, do catolicismo. No momento da Santa Ceia, eu esqueço a expressão que se usa, vamos botar assim, teológica ou técnica para isso, mas eles entendem que ali não é mais o pão e o vinho, é o próprio corpo e sangue
de Cristo Jesus. Para nós, continua sendo pão, continua sendo vinho, e ali simboliza, rememora, nos faz lembrar da ordenança de Cristo para nós. Olha, dentro de uma interpretação bíblica, pode-se afirmar que todos os homens serão em algum momento batizados por Cristo Jesus. Se você está insatisfeito porque você ainda não foi batizado por Cristo Jesus, há aqui fundamento bíblico para dizer que você vai ser batizado. A questão, meu querido, minha querida, é como você vai ser batizado. E o como aqui não é a forma, não. É qual é o resultado desse batismo. Tá certo? Porque naquele texto lá de Mateus 3, né, versículo 10 a 12, no finalzinho, né, do texto que a gente leu lá, e agora eu vou trabalhar ele mais aqui, diz assim: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha, João Batista batizava com água, voltando, focado na questão do arrependimento, da purificação, daquilo que já se realizava antes. Cristo, ele vai sim nos batizar com o Espírito Santo. Lembra? Né? Sereis batizados com o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Promessa de Cristo para nós. Mas diz também que muitos serão batizados com fogo. E ó, o que diz mais o texto? A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Aqui ele está se referindo ao inferno mesmo, né? A condenação que está selada para todos aqueles que não têm, não pertencem à família de Deus e não têm e não terão Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqui o batismo de Jesus é visto como um juízo. Uma parte da humanidade será batizada com o Espírito Santo, selada como povo de Deus. A outra parte vai ser batizada com fogo e vai ser lançada no inferno. Serão considerados fora do povo de Deus. Serão considerados anátemas, serão considerados distantes, não serão considerados povo. Nunca vos conheci. É compreensível que alguns têm dificuldades com o batismo, com essa questão do batismo, principalmente por causa da prática da Igreja Católica e de algumas denominações evangélicas, que, como já disse, adotam a ideia da regeneração batismal, isto é, que pelo batismo a pessoa tenha os seus pecados lavados e seja salva. O batismo de adulto, o batismo de criança, homem ou mulher, mesmo comungante, desviado ou mesmo do ateu, não salva ninguém. Batismo não salva, só Cristo salva. Para concluir, a igreja cristã, ela é sim a continuação da igreja do Antigo Testamento, do povo de Deus. Símbolos e rituais mudaram, mas a igreja, o povo, a nação escolhida é a mesma, é o mesmo povo, a mesma promessa dada a Abraão. O sábado tornou-se domingo, a Páscoa tornou-se ceia, a circuncisão agora é referenciada no batismo. Os crentes são chamados de filhos de Abraão e a igreja de Israel de Deus. Não é de se admirar que Paulo chame o batismo de a circuncisão de Cristo. Há um paralelo, meus queridos, não tem como fazer isso dissociado. Nós precisamos olhar o batismo olhando desde Gênesis. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém parte só não dessa palavra. Pedro, no dia de Pentecostes, ao chamar os ouvintes ao arrependimento e à fé em Cristo e ao batismo, disse-lhes que a promessa do Espírito Santo era para eles e para seus filhos. Nós vamos falar na próxima lição sobre o batismo de criança. Mas aqui já estou dando uma deixa, para ler esses textos,
e aí você fazer suas próprias conclusões. O batismo tem exatamente o mesmo significado, ou no mínimo semelhante ao da circuncisão. Ambos são símbolos exteriores de uma obra que precisa ocorrer no interior. São sinais da aliança que Deus já estabeleceu conosco. Meus queridos, somos nós que estabelecemos aliança com Deus, não. Ele estabeleceu conosco desde antes da fundação do mundo. É Ele que fez essa aliança com o seu povo. O batismo com água, assim como a circuncisão na carne, não tem poder salvador. Ela deve ser validada pelo próprio Espírito Santo de Deus, que esse sim é que vai circuncidar, batizar, lavar o nosso coração. A pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador está salva. Ponto. Batizada ou não. Eu não preciso necessariamente batizar alguém que está no seu leito de morte, porque se não o batizá-lo, ele estará afadado ao inferno. Não! Isso não tem fundamento na palavra. Essa pessoa precisa, isso sim, nos seus últimos suspiros de vida, reconhecer, aceitar Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas e a Ele confessar que é pecador e que nele há remissão de pecados. Crer nisso é que nos faz receber a graça da salvação de Deus. Não é mérito nosso, é o próprio Espírito que nos convence do nosso pecado, da nossa justiça, nessa justiça imunda nossa. É o próprio Espírito Santo de Deus que nos convence do juízo que nós estamos fadados, se não crermos e aceitarmos Jesus como Senhor. Cristãos são filhos de Abraão pela união com Cristo. Logo, participam das promessas e deveres da aliança de Deus com o seu povo. Todos aqueles debaixo da autoridade dos filhos de Abraão deveriam ser circuncidados antes da vinda do Senhor. Do mesmo modo, todos os que estão debaixo da autoridade dos crentes em Jesus devem ser batizados após a primeira vinda do Senhor. É ordenança do próprio Cristo que o seu povo seja batizado. Todos que adoram o Deus verdadeiro, todos que têm a mesma fé, o mesmo Senhor, receberam o mesmo Espírito, fazem parte de uma só igreja e, portanto, possuem o mesmo batismo. Um só povo, uma só nação, crendo em um só Senhor. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se você não crê no Deus verdadeiro, se você não tem a fé nesse Deus verdadeiro, se você não crê em Cristo como Senhor e Salvador, se você não o aceita, sabendo que você é pecador e que somente nele há a remissão dos pecados, meus amados, meus queridos, você pode estar do oposto da família de Deus. Reflita sobre isso. Leia a palavra de Deus. E essa palavra vai do Antigo ao Novo Testamento. Ela vai mesmo antes de Jesus vir a este mundo. A vinda de Cristo foi o momento propício para efetivar o resgate, o preço pelos nossos pecados. A volta de Cristo será o tempo efetivo para, novamente, agora resgatar, não mais da condenação, mas resgatar o povo de Deus para viver com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A forma como a água é aplicada não muda a eficácia do batismo, porque ele por si só não regenera. Todavia, existem muitos indícios de que esse batismo deveria e teria sido praticado por aspersão, em rituais de purificação no Antigo Testamento e por Deus para simbolizar a obra regeneradora que ele faria pelo Espírito. Os apóstolos batizavam, eles não eram seletistas na hora do batismo no que diz respeito a pessoas, a gênero. Ele batizava homens, mulheres
e cremos que também batizava crianças. Porque os apóstolos batizavam a família. A gente não vê no texto bíblico nenhum filho de crente que depois teve que ser batizado. A Bíblia não fala desse relato, de filhos sendo batizados depois que a família foi batizada. A gente não vê esse batismo na fase adulta das crianças pequenas. Enfim, a graça de Deus se manifestou sobre nós, mediante Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus ministra e quer ministrar cada vez mais a vontade do Pai sobre as nossas vidas, para que possamos fazer não conforme a nossa vontade, mas a vontade daquele que morreu por nós, daquele que veio a este mundo e viveu como homem, nascido de mulher, o único capaz de satisfazer a justiça de Deus. É a esse Cristo que nós servimos. E é em nome deste Cristo que nós somos batizados. Que você possa entender isso e ter paz no coração a respeito desse assunto. E nós nos colocamos à disposição para continuar sanando mais alguma dúvida, caso ela ainda exista, mas ao mesmo tempo para convidá-lo a conhecer esse Deus, a conhecer esse Cristo e a conviver na Igreja de Cristo. Que Deus abençoe e que nos guarde até a volta de Jesus. Forte abraço.